Shalom Leikulam, a paz para todos. Erev Tov, boa tarde. Eu estou aqui no meu local de trabalho nesse momento. Estou aqui sem uma tarefa, já cumpri as tarefas aqui propostas, né? Mas eu estava aqui mexendo aqui, aí me veio à mente, ou ao coração, vamos dizer assim, né? Mente e coração é uma coisa só dentro do hebraico. O que Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 2, 3 e 4. Ele diz assim: considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias e ouro, compostura de vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível, traz um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. O que acontece aqui? Isso me vê assim, não vou dizer do nada, né? Que a palavra de Deus ela não vem do nada, ela vem do próprio trono do Eterno. De onde que Pedro tirou isso? O que Pedro estava querendo dizer com isso? Então eu, dentro dos estudos que eu tenho feito, né, dentro da tradição judaica, e às vezes algumas pessoas estão chocando com aquilo que eu tenho falado, porque eu tenho trazido algumas informações que estão dentro dos textos que foram tirados de outras fontes, tá? Jesus, Yeshua, né, no caso, Shaul, Paulo, Keifa, Pedro. Então eles trazem ensinamentos da Torá, não só da Torá oral, mas também da Torá, não só da Torá escrita, mas da Torá oral, que é conhecida como Shibir Tav, Shibir P, ou a Torá da boca e a Torá escrita. E também de alguns materiais que corriam o período, né, aquele período, esses materiais conhecidos hoje como livros apócrifos, mas eram livros que traziam cultura, contexto cultural no período de Jesus. O próprio Jesus usou citações, fez citações rabínicas do período dele, né, da tradição oral, né? Então ele veio corrigir a tradição oral dos perushim, dos fariseus e dos sadiquim, dos essênios também, né? Mas o que acontece? Aí me veio assim ao coração essa passagem de Pedro. Aí eu lembrei que eu li desses materiais que corriam na época, Pedro, quando ele vai falar da vossa vida casta, o grego ele vai fazer uma tradução, ou uma transliteração, ou uma comparação, vou dizer assim, paralelamente, com o hebraico, que ele vai dizer assim, que a vossa vida seja considerada casta. Esta palavra casta no grego, ela vem de ragnés, que quer dizer a livre condição, livre de contaminação cerimonial, algo sagrado, né? E ela tem a sua raiz no hagios, que é separado para Deus, fisicamente e moralmente, tá? E o texto, essa palavra, ela foi traduzida do texto do hebraico, que é Kodesh ou Kadosh, como queira, que quer dizer a mesma coisa, consagrado, separado por Deus, só que quando você vai para o contexto cultural, Kadosh é separado cerimonialmente para Deus, para culto, prestar culto. Então, Kadosh de Ragnés e Kadosh é o mesmo sentido, separado para culto, o fim de culto. Então, a vida das pessoas, aqui propriamente Pedro está falando para a conduta das mulheres, que a vida delas tem que ser casta, moderada, né? E hoje em dia a gente tem visto aí como as mulheres têm se comportado, o espírito da lascívia tem tomado conta não só no meio das mulheres, mas também dos homens, mas as mulheres têm sido o canal disso. E de onde que vem isso? Porque o que é que Pedro, de onde que Pedro saiu para falar isso? Porque aqui nesse contexto aqui, gente, o material que Pedro estava tirando essa conduta, eu vou falar uma coisa aqui, alguém vai achar estranho, não estou nem aí, não estou preocupado mais com o que as pessoas pensam, o negócio agora é escritura e nos originais e da cultura. Então você você quer acabar com o povo? Então você acaba com a cultura dela. Por isso que muita gente não entende a Bíblia, porque arrancou a cultura fora e não entende. Aí faz um anacronismo, tá? Mas beleza, então vamos voltar aqui. Existe um nome na Bíblia
Só que as pessoas confundem, tá? Azazel. Aí as pessoas lembram do Azazel lá do Levítico, né? Do bode, aqueles 2 bodes, né? Um para sacrifício, um para Azazel. E o Azazel é aquele que vai para o deserto, né? Então as pessoas confundem Azazel, esse bode Azazel, que é o bode da expiação do Yom Kippur, com o Azazel, que é um anjo caído, tá? E segundo a tradição judaica, gente, isso é tradição judaica, não adianta, isso é contexto da Bíblia, isso é contexto histórico, cultural da Bíblia, gente, pelo amor de Deus. Abre seus olhos. Então, dentro desse contexto, esse Azazel, esse anjo caído, a tradição diz que esse anjo, ele se rebelou contra o Eterno, né? É um dos que rebelaram contra o Eterno, junto com Ra-Satã, que é o adversário. Mas o que Azazel vai fazer? Diz a tradição que é ele que vai ensinar a guerra, ele vai ensinar a idolatria, e ele vai ensinar para as mulheres a vaidade, a como se tornar atraente para despertar o desejo sexual, despertar a sensualidade do homem. Então, Azazel, segundo a tradição, ele vai ensinar as mulheres a se pintarem, a se enfeitarem. Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas na Bíblia diz que as mulheres lá também elas usavam adornos. Você tem que entender o contexto, gente. Você tem que procurar o contexto para entender de que está falando. Você não lembra lá que Jacó arrancou os adornos das mulheres que estavam com ele quando ele estava voltando para a casa do seu pai, fugindo de Esaú, porque ele consertou com Esaú, e agora ele estava entrando em Canaã para peregrinar. O que ele fez? Ele arrancou os brincos, arrancou todos os aparatos das mulheres e enterrou debaixo do pé de uma árvore. Por que ele arrancou? Porque era cultual, gente. O Azazel, ele fez isso para despertar, não é simplesmente o ato físico, a coisa é espiritual. Então, as mulheres aqui nesse contexto de Pedro, aqui, elas estavam praticando um culto a Azazel. Nada mais, nada menos, cultura judaica, gente. É disso que Pedro estava falando. Então, quando Pedro vai usar essa terminologia, seja a vossa vida casta, então, como eu expliquei aqui, né, é um contexto religioso, que é Hagnés, que é livre de contaminação cerimonial, porque as mulheres estavam se contaminando com a cerimônia de culto de Azazel, se pintando, se bordando, vestindo roupas indecentes, mostrando a sua nudez, que é o que acontece no dia de hoje. As igrejas, está todo mundo assim. As mulheres das nossas igrejas estão todas irando para esse caminho. E os homens também, muitos homens também, né? O homem com as calças apertadas, parecendo, Deus que me livre, misericórdia, vai converter, né? Então aqui, nesse contexto aqui, que Pedro está falando, ele está falando disso, gente, tá? Ele não está inventando coisa aqui, isso aqui, ele está pegando o contexto cultural e ele está mostrando que o caminho que as mulheres estão tomando é o caminho de Azazel, é a prática de Azazel. E Nimrod vai aprender com Azazel também a isso. E vai destruir. E o que vai trazer a contaminação lá no Gênesis capítulo 11, da Torre de Babel, com Nimrod, é isso aí. Tá? Então Nimrod ele vai trazer essa cultura, esse costume. E Jezabel vai apanhar esse costume. Então quando você fala de Jezabel, né, geralmente os assembleanos, quando vai ver uma mulher pintada, falam, é Jezabel. Mas nem sabe de que está falando. Sabe Jezabel, mas por quê? De onde Jezabel tirou todo esse contexto? Quando ela vai encontrar com Jeú, por que ela se pinta? Era cultual, gente, é tudo cultual, tá? Então, às vezes, muda-se o nome. O Abílio Santana, uma vez, ele usou uma frase, não estou nem para ele não, mas o Abílio Santana um dia usou uma frase assim, numa pregação dele, que o cachorro é o mesmo, só muda a coleira. O cachorro é o mesmo, só muda a coleira. Então, às vezes, o demônio é o mesmo, só muda o nome. Né? A Jezabel lá era Azerá, e Baal e Azerá, que era a mulher de Baal. Era uma divindade, mas procede do mesmo lugar, de Azazel. Então, as mulheres de hoje, elas estão seguindo a doutrina de Azazel. Infelizmente. Então, vaidade, gente, a vaidade, que eu falo, vaidade excessivamente. Então, a mulher começa a levar muito excessivamente para o excesso, começa a estar dando lugar para o Azazel, para um demônio, para um anjo caído, um demônio, tá, gente? O que a Bíblia chama de Shedim, que é demônio, no hebraico Shedim é demônio, né? É um anjo caído. Então, as mulheres, infelizmente, se ditas cristãs, estão seguindo a doutrina de Azazel e deixando a doutrina imaculada de Cristo de lado. A vida casta, né? É o que Pedro vai dizer aqui.
Então, quando Pedro vai falar não seja um enfeite, da compostura de vestido, mas não está falando contra vestido. Ele está falando do vestido escandaloso. Ele não está falando de qualquer vestido. Ele está falando de um vestido escandaloso, que traz vergonha, que traz lascívia, que traz sensualidade. É disso que ele está falando. Tem muito homem também entrando nesse caminho. O espírito do Azazel está entrando no meio do povo de Deus e o povo não está nem aí. Toma cuidado, tá? Aí, se você quiser curtir, curta. Se quiser compartilhar, compartilha. Se quiser falar mal, fale, não estou nem aí. Então, cultura, vai para a cultura da Bíblia. Por que é que Pedro está falando isso? De onde que ele tirou isso? Ele inventou isso? O Espírito de Deus revelou. O Espírito de Deus revelou, sim. Revelou para ele que o que estava acontecendo era com Azazel. Tá? Deus abençoe nosso irmão Carlos Eduardo Lopes. O que ele está dizendo aqui? Aí eu não sei, aqui até entrando na questão de política, eu não entendi direito não, tá? Mas depois a gente vai ver, você viu, Carlos Eduardo, aí, nosso amigo, conhecido nosso amigo Boi, né? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, minha esposa também está assistindo, Deus abençoe a vida dela. Então as mulheres cristãs, os homens, toma cuidado, gente, toma cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. O povo está achando que Cristo é brincadeira, que o Mashiach é brinquedo, tá achando que a palavra de Deus é brinquedo, não é assim não. Cuidado aí, pelo caminho que vocês estão tomando aí, viu, gente? Porque sinto muito. No milênio não vai entrar não, tá? Na Nova Jerusalém não vai entrar não. Com a doutrina de Azazel, que a gente fala que é a doutrina de Jezabel lá no Apocalipse, Azazel é a doutrina de Azazel, gente, tá? Então, estou explicando isso aqui para ficar bem claro. Então, eu expliquei dentro do contexto, tá? A palavra Hagnes, que é o que Pedro vai usar aqui, que ela foi traduzida do original lá do aramaico e do hebraico, tá? Porque o hebraico é a língua utilizada para os textos bíblicos, tá? Pelo povo judeu. Os discípulos de Jesus falavam aramaico e hebraico por causa do contexto religioso, tá? Então, quando o grego vai traduzir para Hagnos, ele coloca apenas licasta. Mas é muito mais do que isso. É livre de contaminação cerimonial. Sagrado aí vem da raiz hagios, que é separado para Deus fisicamente e moralmente. É o texto original. Então, se você quer bem, se não quer, bem também. Tá? E Kadosh, Kedoshim, que é a mesma palavra utilizada em 1 Samuel 21:6, daquele pão da preposição lá, o pão sagrado que o sacerdote vai dar para Davi com seus homens. Aqueles 6 pães da preposição, os pães sagrados. A palavra é a mesma, tá? Kedoshim, algo separado para Deus, consagrado para Deus, fisicamente e moralmente. O mesmo sentido, a mesma raiz, não muda nada, tá? Então, que o Eterno continue abençoando a sua casa, a sua família. Eu vou ali executar mais uma atividade do dia. E eu espero que você tenha entendido, tome cuidado e volte para aquilo que nós chamamos de, vamos dizer assim, né? É o que Shaul diz, né? Que as más conversações corrompem os bons costumes. Volte para os bons costumes, porque vale a pena. Que o Eterno abençoe. Shalom, Lehi Traot.